Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, né? Pela graça de Deus estamos de pé, né? Estou com a Bíblia aberta aqui em Josué 6, aonde a palavra do Senhor diz assim: Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram-se a cidade, e todo quanto na cidade havia destruído, totalmente, a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, e muitos ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens, os dois homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com todos quantos tiver, que lhe tendes jurado. Então entraram os jovens a espiar, e tiraram Raabe e seus pais, e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Glória a Deus, né, meu irmão? Mais uma história aqui, mais uma vitória vencida, né, pelo Josué. A mensagem é grande, mas eu resumi em poucas palavras. Meus irmãos, medite aí na palavra, porque Deus fala o tempo todo, né, através da palavra, conosco. E aqui a história, né, que Josué, Deus, ele deu a vitória a Josué, né, em Jericó. Naquela cidade onde ele primeiro mandou os guerreiros espiar a cidade, né. Porque, meus irmãos, quando Deus determina algo na vida do servo, Deus, ele dá estratégia. Antes de Deus dar a vitória, Deus dá o sinal, Deus avisa, Deus fala, Deus dá estratégia, né? Que Deus bom, que antes dele entregar algo nas nossas mãos, ele nos ajuda de todas as formas. É só a gente obedecer a palavra de Deus. Aqui, Josué, Deus deu aquela cidade, né, nas mãos de Josué. Mas não foi simplesmente Josué chegando lá e tomando aquela cidade toda, destruindo aquela cidade toda. Deus deu estratégia a ele. Antes dele ir para aquela cidade, o anjo veio até a ele, né? Dar um recado para ele. Mandar ele tirar a sandália dos pés, pisar no chão, que o lugar era santo, né? E aí, a estratégia de Deus para Josué foi que Josué ficasse naquela cidade. Ele e muitos homens, né, que lutavam com ele, as famílias, ficasse acampado ali antes da cidade, vigiando a cidade, né, para ver o momento certo de atacar. Deus, ele tem poder, meus irmãos, de resolver uma situação no estralar de dedo. Deus, ele tem poder para mudar uma situação nas nossas vidas no estralar de dedo. É uma cura, é um milagre, é uma porta aberta, é uma libertação. Mas Deus, ele não dá nada a gente de mão beijada. Tudo requer sacrifício, né? Porque assim fica muito fácil para todos nós, servos de Deus. Imagine, meu irmão, que a gente está precisando de uma porta aberta. Oh, meu Deus, abre uma porta. Deus, ó, pam, abri a porta. Quando essa porta for aberta, a gente não vai saber valorizar aquilo que Deus deu, né? Porque vê muito rápido, vê muito fácil. A gente não lutou muito, não se sacrificou muito para ganhar, né, aquilo que a gente pediu a Deus. E a gente não vai ter sabedoria para usar, né, para conduzir aquilo.
Aí quando chega lá na frente, a gente perde, quebra a cara, faz besteira, não é? E aí Deus está aí para cuidar de nós. Então Deus é estrategista. Deus é sábio em tudo. Aqui seria muito fácil ele dar aquela cidade nas mãos de Josué. Logo, assim que Josué chegasse naquela cidade, se ele quisesse, ele poderia dar aquela cidade toda nas mãos de Josué. Podia dar tudo ali logo, ajudar, dar força a Josué para destruir tudo ali. Mas não. O sacrifício que Josué teve, né? De ficar acampado ali naquela cidade. A obediência, quando Deus nos dá uma determinada missão. Quando Deus fala algo com a gente tem que obedecer à voz de Deus, né? Porque quando a gente obedece, Deus ele dá o comando. E quando Deus dá o comando, a vitória é certa, meu irmão. Não tem nada que Deus fale vá e a gente vá que dê errado. Não tem. Se Deus mandou, tá mandado. Se a gente foi, a gente vence. Porque Deus, quando está no controle de tudo, nada dá errado. E aí Deus deu a estratégia a Josué para ele ficar ali, né, dando volta. Chegou uma determinada situação que Josué deu várias voltas, né, na frente daquele muro, para que aquele muro viesse ao chão e ele invadisse a cidade. Então ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu. Ele ficou ali o tempo que o Senhor determinou. Ele deu as 7 voltas ali, né? Cumpriu o que o Senhor ordenou a ele. E aí Deus deu a vitória a ele. E Deus deu uma ordem que acabasse com todo mundo daquela cidade, varresse aquela cidade. Deus não teve, meu irmão, nem pena nem piedade de nada dali, daquela cidade. Aí a gente olha, se fosse a gente ser humano que falasse um não para alguém, a gente já era taxado como ruim, como miserável, não é? Mas com Deus, quem é que explica Deus? Quem é que vai contestar a ordem de Deus, a vontade de Deus? Ninguém. Então, quando Deus fala, a gente só tem que obedecer. E aí ele obedeceu. Ele deu as 7 voltas naquele muro, aquele muro veio ao chão, ele invadiu aquela cidade, Deus deu vitória a ele, sim. Ele e os guerreiros que acompanhavam ele, acabou com tudo ali daquela cidade, tanto que a palavra diz que de velho a criança, a novo, não importava quem estava ali. Ele a mandou limpar a cidade, acabar com tudo. A única família que restou naquela cidade ali foi a família de Raabe, a prostituta, porque ela ajudou os 2 espião que era servo de Deus quando entrou naquela cidade, uma cidade, né, uma cidade cheia de coisas erradas, de pecado, pervertida, tudo que não presta tinha naquela cidade. Então, se Deus mandou destruir tudo, é porque Deus não viu que ali não tinha ninguém que prestasse. Porque se a gente fosse olhar com o olhar carnal, a gente ia ter pena, né, de algumas coisas, de algumas pessoas. Mas Deus não teve pena nem piedade, porque Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Então Ele mandou acabar com tudo. E a única família que se salvou ali, que Deus poupou a vida, foi a família de Raabe. Porque ela era uma prostituta naquela cidade. Mas ela, quando ouviu daqueles espiãs ali, que era servo de Deus, ela creu nas coisas que ele contou para ela de Deus, falou de Deus para ela, né? E ela acreditou no poder de Deus. Ela sabia que através da fala daqueles 2 espiãs, a vida dela ia mudar. Porque eles tinham um Deus que cuidava deles, né? Que 2 espiãs entraram numa cidade daquela cheia de valentões, de gente que não suportava, né, ouvir falar de Deus. Então, quando ela ouviu, ela viu que ela ouvindo da parte de Deus, né, daqueles 2 homens, ela viu que a vida dela ia mudar. Se eles ajudassem, ela creu no poder de Deus. Então, por ela ajudar 2 servos de Deus, né, por ela crer no poder de Deus, Deus poupou
ela e a família. E foram a única família que Deus poupou ali, foi a família de Raabe, que tirou dali são e salvo. Mas o resto Deus mandou eliminar a cidade inteira, matar tudo, tudo e todos. Quem explica é Deus, né, meu irmão? Deus é Deus de poder. Quando Ele fala, a gente tem que obedecer. A gente não pode contestar a vontade de Deus. Quando a gente é obediente à palavra de Deus, às coisas de Deus, Deus nos dá vitória em tudo aquilo que a gente busca nele. A obediência, meu irmão, leva a gente ao nosso milagre, leva a gente à nossa vitória. A obediência a Deus, a gente fica mais perto de Deus. Quando a gente obedece o comando do Senhor, as coisas nas nossas vidas dá tudo certo, né? Aqui era muito, se Deus quisesse, Ele fazia tudo ali acontecer imediatamente. Mas Ele não quis dar, vamos dizer, fácil logo para Josué. Teve todo um processo ali, teve toda uma situação. Então, meu irmão, aqui quando a gente lê uma mensagem dessa, e a gente vê como Deus fala, como Deus é estrategista com os filhos, como Deus dá sinal de tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Deus, quando tem algo nas nossas vidas, Ele nos prepara, Ele nos capacita, né? Ele nos dá direção. Quando Deus tem algo nas nossas vidas, meu irmão, que a gente obedece o comando dEle, Ele fala até o dia que vai acontecer determinadas coisas nas nossas vidas. Aquilo que Ele tem para nós, Ele fala até o dia, a hora que vai acontecer. Basta a gente obedecer o comando de Deus. Aqui para Josué vencer, ele teve que ficar vários dias na frente daquele muro, dar várias voltas para poder ele obter a vitória dele. Com a gente não é diferente, meu irmão, em oração, não é? Você acha que para a gente receber uma cura da parte de Deus, a gente também não tem que orar várias vezes? Quantas vezes a gente não desce o joelho no chão, clamando a Deus por uma cura? Quantas vezes a gente não deve descer o joelho no chão e pedir a Deus por uma porta aberta? Tudo requer sacrifício. Porque se Deus for dar logo a gente, quando a gente pede logo, será que a gente vai ser grato a Ele? Será que a gente vai saber lidar com aquilo que Ele deu logo? Não vai, meu irmão. Não vai. Não vai. É por isso que quando Deus ele promete algo a gente, os filhos dele, tem o tempo, né? O tempo certo. Tem toda a preparação, né? Ele dá estratégia, ele capacita a gente, ele vai nos moldando, ele vai trabalhando em nossas vidas, até ele derramar aquilo que ele tem para nós. Não é diferente quando a gente ora pedindo a Deus um milagre, né? Porque se fosse a gente passando por uma situação e logo botasse o joelho no chão e pedisse a Deus e Deus desse logo, imagine, todo mundo ia ficar mal acostumado, não ia ter gratidão, não ia reconhecer tanto o poder de Deus. E tudo nas coisas de Deus requer sacrifício. As coisas para o servo de Deus não vêm de mão beijada. Deus é o nosso Pai, mas Ele é diferente do nosso Pai carnal. Ele não age comigo e com você como o nosso Pai da casa. Ele age diferente, né? Ele sabe que se Ele der algo a gente antes do tempo, a gente pode se perder. Ele pode, se Ele fazer algo, abrir logo aquela porta que a gente está pedindo. A gente pode abrir aquela porta, receber aquele dinheiro e não dar valor àquele dinheiro que recebeu, não saber administrar. Então, tudo é um tempo certo dele fazer as coisas nas nossas vidas. E quando a gente espera o tempo de Deus, que as coisas acontecem, é só bênção, meu irmão. Porque a obediência, ela leva, né, a gente a receber uma grande vitória. Se a gente obedecer o comando do Senhor, a gente vê os milagres dele acontecer em nossas vidas. A gente vê
as promessas dele sendo cumpridas nas nossas vidas. Quer dizer, era mais fácil ele chegar e dar logo a vitória a Josué. Não, 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 não. Primeiro, ele teve que se sacrificar ali. Primeiro, ele teve que passar ali pelo processo, ficar ali obedecendo o comando de Deus, esperando a direção certa. Nenhum momento ele avançou antes que Deus mandasse, né? Quantas vezes ele teve que dar a volta naquele muro? Quantas vezes ele teve que rodar ali naquele muro, esperando o comando de Deus? Então, por que eu e você, a gente não continua orando por aquilo que a gente quer? Por que a gente não continua pedindo a Ele, buscando a face dEle para aquilo que a gente quer? Não importa que a gente orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e o milagre ainda não aconteceu. Continua orando. Não importa que seja 1, 2 vezes, 3 vezes e na 7ª vez Deus opera na tua vida. Não importa que você já está orando há 1 ano por um milagre, mas no momento certo, meu irmão, o teu milagre chega, né? Não importa que seja dentro de 3 dias, de 4 dias, de 1 ano, de 2 anos, mas na hora certa o milagre chega, né? Josué foi 7 dias dando a volta naquele muro para aquele muro vir abaixo, né? Continue com teu joelho no chão, buscando pela tua cura, porque na hora certa Deus vai cessar com essa enfermidade. Na hora certa Deus vai fazer esse milagre acontecer. Então não importa o tempo que você está orando, buscando o Senhor por aquilo que você quer. Não importa o tempo que a porta permaneceu fechada. Porque quando Deus abrir esta porta, vai ser uma porta de excelência. Não importa o tempo que você está orando por este milagre. Porque quando Deus vier, meu irmão, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Vai valer a pena você ter orado, descido o teu joelho quantas vezes foi. Vai valer a pena você chegar na igreja, contar para um irmão, contar o testemunho. Você perseverou, você acreditou, você creu no poder de Deus e você viu o operar de Deus. Se a gente desistir, meu irmão, das coisas que a gente busca em Deus, achando que Deus vai dar no nosso tempo, a gente nunca vai ter vitória. Toda vitória, toda luta, meu irmão, tem a recompensa. Quando a gente busca, quando a gente luta, Deus nos recompensa. Nada que a gente faz para Deus é em vão. Nada que a gente faz para Deus, meu irmão, passa despercebido por Ele, não. Ele escuta a nossa oração, Ele vê quantas vezes a gente desce o joelho no chão clamando algo para Ele, por Ele. Ele vê quantas vezes você chorou em busca de algo. Ele vê quantas vezes você ficou triste por uma situação. Ele vê tudo. Mas na hora que Ele chega, meu irmão, é para dar um basta naquilo que você sofreu. Quando Deus chega na tua vida, o milagre é completo, meu irmão. O milagre Ele realiza assim. Ele faz aquela cura acontecer. E o nome dEle é glorificado. Eu lhe digo, meu irmão, se eu, na época que eu fiquei, Deus fechou as portas. Porque tem aquela palavra, né? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre. Realmente, quando Deus fecha uma porta para um filho, a gente fica em uma situação, a gente fala com um, fala com outro para um trabalho e as coisas não acontecem. Comigo foi assim, meu irmão. Eu fiquei 2 anos, quase 3 anos, sem trabalhar, desempregada, orando ao Senhor, botando nas mãos dele, chorava, tinha ansiedade. Mas quando chegou um dia, eu disse, já chega. A minha filha disse para mim, minha mãe, acalma teu coração, espera o tempo de Deus. Quando for o tempo de Deus, as coisas vão acontecer, as pessoas vão vir até você
lhe chamar para trabalhar. Realmente, meu irmão, palavra de sabedoria. Deus usou a boca de minha filha e eu me pôs na posição. Eu disse, a partir de hoje eu acalmo meu coração. Coloco essa situação nas mãos de Deus e vou esperar o agir dele. Parece que todo mundo virava as costas para mim. Todo mundo me dizia não. Mas não era a ruindade das pessoas. Era por permissão de Deus. Porque não era o tempo dele abrir uma porta para mim. Não adiantava eu ficar falando com um, falando com o outro. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a que ele abre, ninguém fecha. Então é melhor deixar ele abrir e deixar ele fechar a porta. Porque quando ele abre abre uma porta de excelência. É perfeito as coisas que ele faz. Traz paz, né? É tudo perfeito as coisas de Deus. E quando eu coloquei, descansei meu coração e botei as minhas preocupações nas mãos de Deus e esperei com paciência nele, ele abriu. E quando ele abriu, foi uma porta de excelência, trouxe paz, né? Foi do jeitinho que eu pedi a ele. Eu coloquei nas mãos dele desse jeito, assim, assim, assim. E foi do jeitinho que eu tinha pedido a ele, do mesmo jeito ele fez. Então, meu irmão, a gente quando obedece à voz de Deus, espera nele, espera o tempo dele, as coisas é perfeita. E hoje eu te digo, se naquela época que eu chorava tanto pedindo a Deus para abrir uma porta, talvez eu não ia dar valor à porta que foi aberta, eu não ia dar valor o que eu ia ganhar, eu não ia saber administrar. E hoje, pela honra de Deus, pela glória de Deus, a porta que ele abriu é perfeita. Eu sei administrar, eu sou grata, eu dou mais valor às coisas do que antes, como era antes. Então, tudo na vida da gente, o não de Deus também é aprendizado para nós. O não, quando Deus diz não, é para a gente aprender, para a gente amadurecer, crescer na presença dele. Quando Deus faz algo assim, é para a gente buscar mais a ele, crer mais naquele poder, no poder dele, ter mais fé nele, porque aí quando ele faz, quando ele realiza algo nas nossas vidas, é perfeito, traz paz. Então, meu irmão, não importa quanto tempo você está buscando o teu milagre, não importa quanto tempo você está buscando a tua cura da parte de Deus, não importa o quanto você está esperando uma porta aberta, na hora que Deus chegar, na hora que Deus der a ordem, na hora que Deus falar é agora, ele vai dar um basta nisso tudo e tudo isso vai acabar. E você vai saber lidar com cada coisa, cada situação na tua vida. Você vai estar maduro, vai estar preparado para aquilo que Deus vai derramar na tua vida, na tua casa, na tua família. Tudo é um preparo de Deus, né? Se a gente chegasse até a Deus e pedisse, Deus desse logo, a gente não teria tanta fé nele, a gente não ia acreditar tanto assim como a gente crê, né? Em um milagre da parte de Deus. Então aqui, se ele quisesse dar aquela cidade na mão de Josué, Josué era um filho obediente, mas ainda assim Josué teve que esperar. Era um grande guerreiro, meu irmão. E mesmo assim, Josué teve que esperar o tempo do Senhor, né? A coordenada de Deus. Ele esperou o comando do Senhor. E na hora que o Senhor disse agora, vai, avança, ele avançou. Então fique em paz, meu irmão, minha irmã, que na hora que Deus te der uma ordem é para você avançar, mas é para você avançar para vencer, para você receber a tua vitória. Creia neste poder, creia porque Deus é poderoso. Deus, ele tem os meios e as maneiras dele fazer. Até nisso Deus é perfeito, nos ensina como receber algo, né? Deus dá estratégia, imagine, para Deus derramar algo nas nossas mãos, para a gente não perder aquilo que ele tem para nós. Tá vendo como Deus é bom, como Deus é um pai bondoso? Ele faz de tudo, meu irmão, para nos abençoar. Ele faz de tudo para nos dar vitória. Mas basta a gente estar na obediência com ele,
né? Basta a gente esperar o comando dele nas nossas vidas. Josué estava ali, acampado na frente daquele muro, esperando a voz do Senhor. Ele não avançou até que o Senhor desse o comando. Quando o Senhor, ele esperou o tempo certo, deu a volta 7 vezes. Na última vez, na última volta, Deus deu o comando. Agora vai, avance, que a vitória é tua. Então, meu irmão, espere o tempo de Deus, porque na hora que Deus falar para você, avance agora. É agora que eu vou te dar a tua vitória. É agora que eu vou te dar o teu milagre. É agora que eu vou libertar alguém daí da tua casa. Tudo é perseverança, meu irmão. Tenha perseverança antes. Antes da gente receber a vitória, a gente tem que perseverar. Para a vitória chegar nas nossas vidas, tem que ter o sacrifício, tem que ter a perseverança. Deus não faz nada, meu irmão, que para que a gente vá se arrepender depois. Ele é perfeito. Tudo que ele faz para nós é bom, é pensando no nosso bem. Ele não faz nada para nos prejudicar. Ele é um pai zeloso. Quando a gente escuta, obedece o comando de Deus, a gente só tem a ganhar com ele. Então espere, escuta e obedeça o comando de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra de fé da parte de Deus. Continue buscando, continue orando. Não importa que seja 1, 2, 3, até que chegue na 7ª oração. Deus, ele vai te dar o teu milagre. Ele vai abrir aquela porta. Ele vai te curar desta enfermidade que você tem clamado todos os dias. Ele vai chegar com a voz de trovão dele dizendo: hoje chega, hoje eu dou um basta, hoje eu cesso tudo na tua vida. E ele vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou ao teu coração. Que esta palavra, meu irmão, venha te abençoar. Que esta palavra da parte de Deus venha ser cura para a tua vida. Venha ser libertação para a tua casa. Que esta palavra de hoje da parte de Deus venha te dar mais força para você buscar a face do Senhor. Crer mais no teu milagre. Amém? Fica com Deus.